tarde, meus amigos. Que essas vibrações do estudo possam nos auxiliar com a doutrina espírita a ampliar a nossa visão de livre-arbítrio. E no entendimento do livre-arbítrio, que possamos estar aqui também, todos nós envolvidos pelos nossos bondosos anjos guardiães, os guias espirituais de cada um de nós, porque eles também são responsáveis pela formação do nosso livre-arbítrio. Eles são os nossos instrutores que acompanham a cada um de nós para esta formação do crescimento de todos nós. Então, a eles também nós agradecemos o amparo e estarmos aqui presentes com todos. No estudo de hoje, nós vamos ver a grandeza da doutrina espírita auxiliando a todos nós a desenvolvermos a segurança do pensamento na construção desse livre-arbítrio através das escolhas. E dessa maneira nós podemos identificar também o quanto a ciência ela auxilia para que nós possamos desenvolver com melhores escolhas o nosso livre-arbítrio. Se nós identificarmos a relação que nós temos com as questões mais ínfimas da criação na natureza, nós estamos também nessa relação tendo que optar através de instruções, através de informações que o mundo passa a todos nós. Os nossos sentidos já também são desenvolvimento que no processo evolutivo nós adquirimos por impulsionamento de uma força instintiva a conseguir construir o que nós hoje temos como visão, audição, tato, a fala, né? Todos os nossos sentidos, eles estão desenvolvidos no nosso corpo por essa força de algo inteligente que é a formação do nosso pensamento. Se nós olharmos assim ao nosso redor, a natureza, nós vemos que ela já dá a demonstração dessa busca incessante do progresso. E na Gênese, nessa obra fabulosa que Kardec trouxe a todos nós, Kardec aqui com o seu pensamento bem mais desenvolvido, e até mesmo Kardec pergunta aos espíritos em relação à condição do progresso das espécies, quando fala dos reinos, e os espíritos respondem a Kardec que viria uma outra obra que auxiliaria Kardec a entender o que os espíritos estavam falando. E era a obra de Darwin, falando sobre o processo do desenvolvimento das espécies. E depois Kardec absorve o conhecimento desta obra e então mergulha na identificação do processo do crescimento, do desenvolvimento do princípio inteligente, agregando ao conhecimento de Darwin, não somente pelo desdobrar da genética ou da mutação no processo evolutivo, mas sim, Kardec fala aqui na Gênese Orgânica, no capítulo 14, capítulo 10, quando demonstra o desenvolvimento do princípio inteligente, do ser espiritual, que vivencia nas suas necessidades no corpo, na matéria. Então, esse princípio inteligente, esse ser inteligente, somos nós que já desenvolvemos todo o processo de um progresso que fizemos até agora e adquirimos em determinado momento a escolha. Mas, e os seres que nós entendemos que estão na natureza, que estão no seu processo evolutivo? Será que nós olhamos esses seres como criados por Deus, seres em desenvolvimento da sua inteligência? Será que nós olhamos a eles com o conhecimento que nós vamos tendo de doutrina espírita, do progresso moral, do avanço do ser espiritual? Será que nós olhamos a esses princípios inteligentes como os nossos irmãos mais novos? Como aqueles que irão um dia também adquirir livre-arbítrio através do esforço pelas forças instintivas
que movimentam através da força física, do magnetismo, fazendo com que aquele ser que está no seu processo evolutivo adquira experiências, adquira determinadas percepções que vão facultar a ele, em algum momento, a escolha. E nós vemos assim, quando ele fala aqui na Gênesis, do zoófito, e tem, né, nos livros de ciência, principalmente de quinta série, né, agora no ensino fundamental, nós temos lá falando sobre a hidra. E a hidra é algo fabuloso. Ainda não é identificado se a hidra é um vegetal ou um animal, mas a hidra vive na água e ela se alimenta através de um processo de raízes ainda dos nutrientes do solo. E ao mesmo tempo, essa hidra, que se tem como um vegetal, mas que já se locomove, que já busca o alimento, essa hidra também tem os seus tentáculos, e quando passa uma pulga d'água, essa hidra lança os seus tentáculos pegando essa pulga d'água e colocando em um orifício no seu centro, já formando aí um processo de alimentação. E quando os nutrientes da terra não lhe servem mais, essa hidra, como se fosse uma cambalhota, ela pega os seus tentáculos, coloca mais do lado, e os seus tentáculos passam a ser agora as suas raízes, e as suas raízes passam a ser os seus tentáculos se movimentando e absorvendo alimento, mas não sabem dizer, né, dentro dessa estrutura toda, se é um animal ou é um vegetal. A estrutura celular é de um vegetal, mas e todos esses impulsos? Que vegetal é esse, não é? E que bom que essa hidra está lá, desse tamanhozinho, dentro da água e bem distante. Imagina se o homem conseguisse desenvolver uma hidra bem grande, né? Conseguisse desenvolver uma hidra no tamanho de um carvalho. Seria difícil, né? Porque o princípio inteligente, que não tem livre-arbítrio, que não faz escolha, ele leva os impulsos dele para a sua sobrevivência. E nós vamos vendo a beleza de Deus na estrutura do ser inteligente que vai desenvolvendo em cada região, em cada reino, em cada momento. Então nós, ainda com o nosso livre-arbítrio limitado, com nossa inteligência limitada, se tivéssemos acesso à possibilidade de que esses seres inteligentes que vivem nesse estado na hidra, nós utilizaríamos mal, porque ainda a nossa postura, a nossa conduta não adquiriu condições de conviver, de certa forma, com seres que possam nos dar até mesmo o processo de evolução pelo que eles têm a nos oferecer. Já avançamos, porque temos várias pesquisas que os homens fazem, utilizando os princípios inteligentes em evolução, como os ratos em laboratório, os chimpanzés, vários animais que estão nesse estado de qualificação de animais para desenvolver condições de conhecimento da inteligência. E uma série muito interessante que tem se desenvolvido é o processo que o homem está buscando com a nanotecnologia. E eles estão conseguindo colocar um circuito eletrônico no cérebro de um rato, e com esse circuito eletrônico existe uma rota no labirinto onde o ratinho está, existe uma rota onde se encontra o queijo. E o rato, por força instintiva, ele vai buscar pelas percepções, o olfato, encontrando, né, batendo nas portinhas, encontrando em determinado momento, determinado tempo, encontrando o seu alimento. Vai demorar bem mais. E quando aquele circuito, com aquela rota onde está o queijo, é acionado por um botão, lançando a informação no cérebro do rato, aquela informação reage na condição daquele cérebro de identificar rapidamente onde se encontra o alimento. E o rato dispara, abrindo todas as portas numa sequência, e encontra o seu alimento imediatamente. Então vamos dizer que nós já estamos
começando a utilizar o senso também de livre-arbítrio, auxiliando a esses seres, construindo condições para o homem, no futuro, com todas essas tecnologias, para que nós possamos, com mais equilíbrio, com mais moral, recebermos essas informações em nosso benefício, a nível do corpo. Quanto esse mecanismo poderá auxiliar as pessoas que têm as suas deficiências. Situação do Parkinson, né, problemas cerebrais, motores, em que, com esses instrumentos, poderão auxiliar o homem a se locomover, a ter maior condições de liberdade. Mas nós ainda estamos avançando para tudo isso. E os espíritos superiores, será que eles não fazem assim? Será que eles não têm um mecanismo deles de colocarem também uma vibração em nosso cérebro, uma vibração em nossos pensamentos, para que em determinado momento eles disparem esse mecanismo vibracional e consigamos lembrar de certas questões, consigamos absorver o pensamento deles e, através da nossa escolha, tomemos um caminho mais reto, tomemos um caminho mais seguro, tomemos um caminho do nosso progresso. Isso também acontece conosco, não no mecanismo físico com esses implantes necessários à estrutura da vida daquele rato, daquele animal, mas o que são os mecanismos a nível de conhecimento das leis de Deus para cada um de nós? O que são esses mecanismos a nível do conhecimento da vida espiritual? Ao nosso entendimento, ainda é bem pequeno esse conhecimento, que estamos avançando pouco a pouco. O que seria dos homens há 100 anos falando das tecnologias de hoje? Como que o homem poderia aceitar as tecnologias de hoje? Não teriam condições. E quanto ainda tem a se conhecer em relação à vida espiritual, em relação aos mecanismos de auxílio para nós encarnados, desenvolver condições de novas escolhas. Então o mundo espiritual está o tempo todo renovando ou então trazendo na lei cósmica, no entendimento de Deus, não é? Que é de toda eternidade, condições do progresso. E todas essas forças, todos esses movimentos geram para o princípio inteligente uma nova escolha. Por isso, na doutrina espírita nós vemos a busca de fortalecer o conhecimento. Através do estudo, nós ampliamos a visão do nosso livre-arbítrio. O cão Lorde, que era o cão que vivia com Chico Xavier. É muito interessante esse cão, que é um princípio inteligente em evolução, que não tem raciocínio, mas Chico Xavier dizia que ele quase tinha raciocínio, quase tinha livre-arbítrio. Quando chegava alguém que não tinha uma boa vibração, o cão absorvia os pensamentos, as sensações, as companhias espirituais dos encarnados que chegavam. E antes do encarnado chegar, o cão já dava sinal, latindo, rodando, movimentando, dizendo que alguma coisa não estava de acordo. E quando Chico Xavier abria a porta, quando alguém chegava, o cão ficava paralisado, como se estivesse numa posição de guarda, né? E Chico Xavier entendia as companhias espirituais da pessoa, entendia as vibrações da pessoa. O cão já estava informando, né? Se ele pudesse falar, ele com certeza traria a expressão dele pela fala, mas não tem a fala, não tem o desenvolvimento ainda desse princípio inteligente em organizar as percepções dele e, através de uma escolha, informar ou deixar de informar. Mas ele expressou o que ele tinha para expressar. Não é? E quando apareciam pessoas com vibrações mais seguras, com um pensamento mais reto, com a sua vontade de ter benefício de outras questões, o cão ficava sereno, se posicionava na janela ou à porta e com uma demonstração de que ele estava feliz na relação que ele conhecia do cão, daquela pessoa que estava chegando. São as vibrações, é a identificação que os animais têm, que nós também temos, mas num grau necessário para o nosso progresso. E na condição do animal, ele precisa daquela estrutura para que ele tenha condições
de sobrevivência. Chico Xavier caminha em um momento numa gruta. Ele vai com o irmão dele procurar lá uma substância para fazer uma medicação. E quando eles chegam lá na gruta, eles vão conversando e Chico Xavier vai falando sobre as questões da convivência, dizendo de quanto é difícil a convivência e que uma certa situação, uma pessoa tinha tomado uma atitude e ele tinha observado essa atitude e, de certa forma, reprovando a atitude da pessoa. E nesse momento, sua mãe, desencarnada, aparece à sua visão e fala para que ele não dissesse isso, não falasse isso em relação às pessoas, que as pessoas não estariam ali para se defender, não estariam ali para realmente dizer o porquê que aquilo havia acontecido. E ele mentaliza e diz para o irmão dele que ele tinha vergonha, porque convivendo com o mundo espiritual, convivendo com as orientações dos espíritos, como naquele momento ele pôde deixar o pensamento dele distanciar do entendimento para tomar nova postura, para tomar uma nova decisão na sua vida, naquela experiência, livre-arbítrio. Ele podia ter feito escolhas, mas existem as nossas emoções, os nossos sentimentos, que fazem movimentar em nós impulsos e nós refletimos com palavras, né, com ações, criando a forma do nosso pensamento. São escolhas. Às vezes nós não sabemos o livre-arbítrio do outro porque ele não se expressou, mas não podemos ainda penetrar no pensamento do outro e entender o que ele está escolhendo. Não conseguimos ainda, não temos uma condição moral para mergulharmos no pensamento do outro e vivenciar isso. Os espíritos superiores conseguem isso, porque eles nos entendem, eles nos amam, nos auxiliam, nos orientam para que possamos tomar decisões melhores, sentirmos ou equilibrarmos o nosso sentimento através de vibrações que vamos absorvendo pelo pensamento deles. Eles nos auxiliam, mas nós, encarnados, convivendo com essas grandes dificuldades, como iríamos perceber pensamento do outro, sentimento do outro, se nas próprias atitudes nós já recriminamos, não sabemos auxiliar um ao outro? Então, são as experiências. Nessa hora, ele começa a falar, Chico Xavier, que ele se sentia assim, um verme, um ser ínfimo, como que isso poderia estar ainda desenvolvendo nele. A mãe dele aparece de novo e diz: meu filho, não fale do verme. O verme trabalha, executa a sua tarefa, faz a sua forma de sobrevivência e não reclama de ninguém, não é? Então, não se compare ao verme, faça a sua parcela. Então, na realidade, nós estamos convivendo com as experiências a cada momento, e naquele instante é um momento de mudança. E como é difícil fazer a mudança para ampliar essa visão de livre-arbítrio, quando a gente só coloca nas coisas maiores, mais intensas, nos problemas imensos. Não. Construção do livre-arbítrio está nas coisas mais pequeninas. Ali, naquele momento onde eu consigo controlar, naquele momento onde eu tenho mais condições de manter segurança, ali que eu vou construindo o meu livre-arbítrio. Porque nos impulsos fortes eu não consigo controlar, nos impulsos imensos eu não consigo ainda manter o equilíbrio, não é? Então eu me esforço para aquele instante, mas eu tenho que controlar no aprendizado aos poucos daquilo que está bem perto de mim, almejando o equilíbrio mais à frente de outros impulsos, de outras sensações, da raiva, da ira, do ódio, da vingança. Quantos sentimentos assim nós carregamos e deixamos transbordar em nós e dizemos: não consegui controlar, não consegui fazer uma escolha diferente, até sabia que não podia fazer isso. Então são essas forças instintivas que acontecem em nós que nós temos que começar a fazer avaliação, começar a entender qual a necessidade da convivência e das questões que vão aparecendo para cada um de nós, família, trabalho, convivência no estudo, na casa espírita, ampliando essa visão e aplicando no nosso dia a dia. Nós estaremos formando, passo a passo, o nosso livre-arbítrio, com consciência, né? Com alegria, sem sofrimento. E são essas questões que Kardec demonstra para todos nós
a nível dessa posição de mundo espiritual, quando ele fala em mundos superiores. Nessa questão, ele diz em relação ao organismo, né? E ele fala que em mundos superiores, na questão 846, o organismo não terá influência sobre a vida, e ele vai informando, né? E além disso, existe a relação nos mundos superiores, onde os corpos são menos materiais do que na Terra. As faculdades se desdobram mais livremente, mas o instrumento não dá a faculdade, não é? O instrumento é o corpo, não dá a faculdade. Então imagina, nós não vamos mentalizar o que os espíritos informaram a Kardec a nível de mundo superior. Se nós conseguimos aqui moldar as nossas necessidades pelo pensamento, refletindo no nosso corpo físico, e o corpo físico trazendo a expressão do que nós somos como espíritos, não é? Imagina em mundos superiores, onde o corpo é mais sutil, etéreo, onde o corpo automaticamente, pelas emoções e pelos sentimentos, o corpo se molda, não é? Em relação a esses pensamentos e sentimentos. O corpo se forma a sua beleza ou, através das sensações, ainda carrega a moldura da nossa vida espiritual, a moldura do nosso pensamento. Então, o que seria beleza a nível físico no mundo espiritual? A beleza seria de acordo com o sentimento. A beleza seria de acordo com o pensamento, porque o corpo estaria se moldando com o equilíbrio, com as percepções que o espírito está vivendo nesses mundos superiores. Como a Revista Espírita fala da vida em Júpiter. Busquem lá na Revista Espírita de 1858, quando trata disso. Os espíritos lá moldam a sua vida, moldam a sua casa, moldam a sua convivência através dessa relação de pensamentos e sentimentos. Eles lá conseguem se comunicar pelo pensamento, não precisa mais de verbalizar através da palavra. É um mundo onde espíritos estão lá reencarnados. Essa visão desse mundo se compara muito à visão da vida espiritual. Quando nós desencarnarmos, como nós vamos fazer para manter o controle desse livre-arbítrio? Se eu aqui não consigo perdoar, se eu aqui não consigo retirar a mágoa do meu coração, se eu não consigo conviver com pai, com mãe, com irmãos, diante das nossas necessidades reencarnatórias, nessas experiências em que eu estou moldando, através do livre-arbítrio, moldando a minha vida, meu campo mental. Se eu não consigo manter essa segurança nos momentos difíceis e desencarno carregando isso em meu campo mental, eu estarei moldando essa mesma vivência de dor, de conflito, de tristeza, de angústia, de mágoa, na minha vida de espírito desencarnado. E onde que está o livre-arbítrio? Não somente no sentido de controle no nível físico, porque às vezes nós estamos zangados, mas controlamos no corpo físico, controlamos aquele impulso, às vezes de falar algo para alguém, ou às vezes de se retirar e deixar a pessoa falando, não é? Nós controlamos, já não queremos mais isso. São escolhas. Estamos moldando o nosso livre-arbítrio através de ser espiritual nesses momentos, respeitando a imperfeição do outro, compreendendo também que somos imperfeitos. Estamos moldando isso, fazendo um controle. Quanto mais nós conseguirmos isso, no mundo espiritual teremos mais equilíbrio. Porque se não temos corpo físico no mundo espiritual, se não temos corpo físico quando dizemos assim, não quero ficar aqui, né? Nós pensamos isso, não quero ouvir a pessoa. No mundo espiritual, aquela visão já se apaga da nossa mente. Estamos em outra região psíquica. Encarnados, nós dizemos assim, não estou nem te ouvindo, né? E, pensando, né? E ficamos fazendo ouvido de mercador, e a pessoa vai falando, vai falando, vai falando, não é isso? E estamos presentes no físico, mas em pensamento, às vezes, estamos em outro lugar.
não é? Ou pensando em outras coisas em relação àquela pessoa, que não estamos gostando da fala dele. No mundo espiritual, não tem como. Lá, ou seja, nessa estrutura, ela é relacionada pelos nossos sentimentos. Então, se nós dissemos que não estamos, que não queremos, nós não ficaremos presentes naquela região, naquela vibração, naquele momento. Então, encarnar é muito bom. Encarnar é formação de livre-arbítrio, é formação dessa estrutura que o corpo modela, através da nossa vontade, um equilíbrio. Porque desencarnar, carregando todas essas percepções, sem nós termos conseguido o controle, para onde nós iremos? Onde o nosso pensamento irá nos conduzir? Em que situação eu estarei me encontrando? E avaliando depois de desencarnado, quanto tempo nós tínhamos enquanto estávamos encarnados para resolver as questões com aqueles que nós convivemos. Então é essa visão que a doutrina espírita vem trazer a todos nós em relação a conhecer mundos superiores, em relação a conhecer o processo evolutivo dos princípios inteligentes, formando a estrutura do seu livre-arbítrio, não é? Em certo momento, tendo o momento da escolha, passam para a classe de espíritos, onde, deixando a relação de seres, de animais, passam a entrar na humanidade, e nós vamos construindo isso até os dias de hoje. Mas não para. Estamos construindo tudo isso nessa nossa necessidade de compreendermos essa relação de vida espiritual, porque um dia nós também iremos para mundos superiores, onde o nosso pensamento, o nosso sentimento vai trazer a conquista da felicidade, vai trazer a nossa convivência, vão agregar para junto de nós, encarnados em mundos superiores, que vamos conviver pelos nossos objetivos. É isso que nós estamos construindo nessas encarnações aqui no nosso planeta. Quantas vezes vemos isso? Pessoas se reúnem com um certo objetivo. Se nós estamos vindo à casa espírita, buscando esses conhecimentos, estamos também fazendo mudança. Estamos também moldando o nosso livre-arbítrio para quando nós deixarmos esse momento, em várias outras situações da nossa vida, nós mantermos o controle, porque sabemos que somos um espírito, que estamos no corpo físico momentaneamente, e somos um espírito construindo essa liberdade de viver. Kardec pergunta aos espíritos, em que momento haverá essa questão do livre-arbítrio? Em que momento o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E ele mostra lá, tem a liberdade de pensar, de agir. Sem isso, o homem seria uma máquina. Nós estamos falando da questão a nível do pensamento, mas o corpo físico pode trazer um certo obstáculo. Quantos espíritos reencarnam onde o corpo físico traz para ele algum obstáculo na expressão desse livre-arbítrio, desse pensamento, desse sentimento? E será que esse espírito não está ali se ajustando também para fazer novas escolhas? Será, como ele fala aqui, a máquina que não pensa, que é um processo de um programa que o homem pensou para que aquela máquina executasse? Como fica a nível de um espírito que reencarna em um corpo limitado, sem condições de expressar a fala, o pensamento pela fala, de expressar o pensamento através do olhar, de expressar o pensamento através dos gestos? Como que fica o espírito mergulhando em um corpo assim, tendo que reformular os impulsos de outras encarnações, os impulsos de talvez não tenha conseguido controlar em outros momentos? Nós já vivemos isso de maneira bem simples. Os problemas de saúde que nós convivemos no corpo, eles já não são, de uma certa forma, uma possibilidade que as leis de Deus demonstram para que nós tenhamos cuidado com o que pensamos e sentimos. Uma pessoa que tem um problema gástrico,
ela pode ter muito bem esse problema gástrico, não por uma intoxicação, mas por ansiedade, por descontrole emocional, por raiva, lançando toxinas no seu corpo, e o corpo reagindo diante daquela toxina para se manter em equilíbrio e, de certa forma, corroendo a parede do estômago. E vai criando para ele algo que o corpo reclama a nível dessa estrutura celular, mas gerando para o encarnado uma forma de mudança. Tenho que mudar o meu proceder, tenho que mudar o meu pensamento, tenho que mudar a minha forma de conviver com essa situação, porque não adianta só tomar o remédio. Enquanto nós não conhecemos essa visão de cuidar do espírito, nós vamos estar tratando somente as questões físicas. Nós vamos estar tratando somente as questões na educação do nosso filho e não do espírito que está nosso filho. Na educação, nas escolas, vamos estar colocando o objetivo de formar homens, os profissionais, mas muitas vezes não vendo ali o processo do crescimento da humanidade, de auxiliar a formar homens de bem, que, compreendendo no processo de mudança da sua postura moral, aquele espírito, com certeza, será um bom profissional e também um homem de bem. E nós vivenciamos isso no nosso lar. O livre-arbítrio também é uma forma de escolha na educação no nosso lar. Se o nosso filho às vezes está apanhando na escola por conta de um outro colega, de um outro amigo, que investe nele uma ação agressiva, muitas vezes falamos para o nosso filho: por que você não bate também? Levanta as mãos e bate no outro. Porque nós estamos auxiliando aquele espírito que está na guarda de cada um como pais, na formação daquele espírito que pode trazer nas suas precedências uma predisposição a tomar atitudes muito mais violentas do que essa. Estamos estimulando nele ali algo que de repente ele quer esquecer. E que nós estamos na prova, como pais, de também saber fazer novas escolhas pela educação. E aquele espírito, muitas horas, às vezes dá a lição para o próprio pai. Não é dessa forma. Não é batendo que nós vamos resolver. Não é se vestindo dessa mesma força que nós vamos resolver. Quantos jovens, quantas crianças dão demonstração para os seus próprios pais? E se aquele espírito carrega aquela predisposição, incentivado por esse processo de educação, poderá tomar atos terríveis que nós vemos acontecer tanto com o bullying, com as situações nas escolas. Então, onde que está a nossa visão cada vez se ampliando de formar, de auxiliar a formar livre-arbítrio na convivência? Nós somos formadores de livre-arbítrio também para o outro. No exemplo, na convivência, na nossa postura, somos, porque nós olhamos um para o outro e retiramos um do outro aquilo que nos compraz. Então o mundo está atravessando uma fase de renovações imensas na estrutura que está vivenciando, trazendo cada vez mais à tona a importância de reformular a educação do ser espiritual. Então nós espíritas temos que ver os nossos filhos como espíritos e auxiliar desde o início nos hábitos, nos maus hábitos dos nossos filhos, auxiliar a ele a fazer novas escolhas. Mostrar para ele que aquela predisposição já estará fazendo ele sofrer no futuro. Compreendendo a luta daquele espírito que retorna no nosso convívio e, através da visão do progresso daquele espírito, ele poderá, naquele momento, com lucidez, naquela explicação, lembrar, quando tiver que tomar uma atitude mais à frente, lembrar do que os pais falaram, lembrar de uma melhor escolha, de um bom caminho.
E essas vibrações permanecem no cérebro de todos nós encarnados. E os bons espíritos vão disparar aquela energia da informação, da educação dos pais, ou na escola, na sociedade, da boa orientação, vão disparar aquela visão, aquela percepção, para que aquele jovem, para que o encarnado possa fazer uma nova escolha, ou uma boa escolha, ou uma escolha mais acertada. Então, é essa oportunidade que a doutrina espírita está dando a todos nós. Se nós não conseguirmos ver essas questões, ainda com limitações, nós estamos agregando situações no nosso campo mental, onde nós iremos nos responsabilizar em novas existências. É o que a página falou para todos nós. Emmanuel demonstrou aí a responsabilidade de todos nós nas escolhas, com o que temos, daquilo que é oferecido na nossa encarnação de formação de pessoas, com todos os momentos que ele colocou aqui, da inteligência, do pensamento, a nossas ações com os bens materiais. O que nós estamos utilizando a proporcionar o crescimento dos outros e o nosso próprio crescimento? São escolhas. E nós iremos nos responsabilizar por essas escolhas, por essas questões, nas nossas existências. Já estamos nos responsabilizando agora. Então, quantos corpos recebem impactos de sentimentos, de vibrações, de percepções das nossas lutas de outras existências, onde o Espírito diz assim: não quero mais passar por isso, não quero mais ser assim. E ele se arrepende e imprime numa nova existência, quando ele realmente quer lutar por isso, imprime numa nova existência aquelas energias que estão no seu campo psíquico, no seu corpo espiritual, imprime no seu corpo físico. E nós vemos muitas vezes demonstrações de pessoas com limitações físicas dando exemplo de moral, dando exemplo de construção, dando exemplo de determinação, de avanço. Ali o espírito está se superando realmente. E nós estamos carregando um corpo são, praticamente são, né? E lançando nele marcas e marcas por não sabermos fazer tantas escolhas. E ela se amplia quando Kardec mostra aqui a questão dessa visão, quando ele fala que nós nos escondemos, de certa forma, através de atitudes, neutralizando em nós a nossa responsabilidade. Buscamos, através dos maus hábitos ou dos vícios, buscamos alguma coisa para nos satisfazer. No alcoolismo, nas drogas, nós às vezes queremos fugir de nós mesmos. E através dessa visão, nós responsabilizamos, quando cometemos atos inadequados, responsabilizamos porque estávamos investidos daquela força química que nos impediu de pensar melhor, que nos impediu de tomar uma atitude mais adequada. E Kardec pergunta aos espíritos e eles dizem que não. O espírito, antes de passar por aquele momento, ele sabia que através do alcoolismo ou de qualquer outro elemento químico, ele estaria sendo, de certa forma, neutralizado por aquele efeito químico na ação do seu cérebro, mas de pensar não. Então, um espírito que por um fator qualquer precise de uma medicação para neutralizar as suas percepções, através de um anestésico ou através de algum medicamento para o controle do sistema nervoso, e é por isso que vai alterar a postura moral daquele encarnado? Não, é o espírito que ainda, por esses impulsos, não consegue controlar, e por um processo de um afastamento dessas percepções mais físicas, ele não consegue manter aqueles impulsos em controle e se liberta, deixa libertar dentro deles aquelas questões que ele não está querendo mais expor. E num elemento químico desse, o encarnado
não consegue manter esse controle e toma atitudes que ele não gostaria de ter tomado. Enquanto no estado mais lúcido, vamos dizer assim, enquanto mais fixo no corpo físico. Então, nós vamos vendo que os alucinógenos, que esses elementos que muitas pessoas buscam, é ainda uma forma de fuga, de uma sensação para executar coisas que ele não quer executar. Mas ele ainda pensa em fazer isso. E quando utiliza desses elementos, não tem mais um profundo controle da sua estrutura a nível físico e aquelas ações antigas vêm à tona. Então, quanto é importante nós compreendermos a relação das pessoas caminhando com as suas dores e muitas vezes as condenamos sem olhar ali o espírito que precisa de ajuda, sem olhar o nosso irmão que está fugindo da sua própria vida e procurando alguma coisa que impulsione a ele, sem muito bem entender, as suas relações anteriores, as suas vidas anteriores. Quantos espíritos desencarnados podem estar movimentando a mente dele para que aquilo se faça também? Então a doutrina espírita, ela vai além do que é físico, ela vai além do que é material, ela cuida efetivamente de nós, espíritos. E se nós estamos procurando o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, vamos olhar o quanto a doutrina espírita nos tem ajudado. Vamos olhar com segurança. Vamos começar a pensar assim: eu já não falo mais como falava antes, porque eu sei que os meus pensamentos, eles me relacionam através dos meus sentimentos com espíritos desencarnados. E se eu quero me conhecer, não é, a nível da convivência com os espíritos que estão ao meu redor, é só eu identificar o que eu penso, é só eu identificar o que eu falo. Então eu quero boas companhias para mim. Então já estou mudando a minha forma de falar. Não quero mais ser agredido, porque quando eu deixo meus impulsos da agressão afetar o coração de alguém, uma outra pessoa que convive comigo também irá me afetar pela lei de causa e efeito. Se aquela pessoa a quem eu afetei manteve o seu equilíbrio, ele vivenciou na prova, mas o meu campo mental, por força magnética da relação do universo, vai me fazer estar um dia vivenciando com alguém igualzinho a mim, e eu serei afetado da mesma forma e terei que fazer uma nova reforma na minha vivência, porque eu não quero sofrer. Então eu tenho que mudar agora. Então eu tenho que fazer essa escolha agora. Se eu estou utilizando mal da minha alimentação, se eu estou utilizando mal do meu corpo físico, eu sou um espírito e eu sei que daqui a algum tempo o meu corpo não estará em condições mais de equilíbrio e eu estarei sendo responsável pelas doenças que o meu corpo vier a adquirir por uma má condição que eu mesmo criei. Então o que é livre-arbítrio? É pensar nisso tudo, é começar a agir agora, identificando a todos nós como espíritos. E essa visão, ela se faz presente no amor, porque através do sentimento do amor, nós começamos a perceber sentimentos que nós não temos ainda. Então, quando nós vamos a um trabalho de auxílio ao próximo, pela dor do próximo, ainda não somos bons, ainda não somos caridosos, mas sabemos que se nós buscarmos uma atividade em irmos ver a dor do nosso próximo, que é tão parecida com a minha, quando eu estiver lá, desenvolvendo esses sentimentos, em vez de estar ajudando só o meu irmão, eu estarei também me ajudando. Eu estarei equilibrando o meu orgulho, eu estarei retirando de mim o egoísmo, através da proposta de ver o meu semelhante que sofre e disponibilizar a ele algo de recurso. É crescimento espiritual. Isso é livre-arbítrio, isso é saber escolher. E nós, muitas vezes, esquecemos disso. Ficamos nas questões mais imensas e não olhamos as mais simples que está no nosso dia a dia, que estão nas irradiações dos espíritos ao nosso redor, que estão nas conversas ao nosso redor. Então podemos fazer escolha das conversas
que também estamos convivendo. E se algum dia alguém disser assim, mas você falava disso também. Eu sim, com certeza, eu falava sobre esse assunto. E quanto isso me fazia sofrer. E quanto eu via que podia prejudicar alguém. Não é? Vamos tentar modificar. Eu estou fazendo a minha parte, porque as pessoas vão colocar para nós que nós não somos o que queremos ser. Que ainda não somos o que queremos ser, mas um dia seremos. Então é o esforço. É a determinação. Todo espírito que está ampliando o seu livre-arbítrio, ele tem que fazer esforço. Porque a semente que não pensa, mas ela quer avançar numa árvore frutífera e dar os seus frutos, ela tem que fazer esforço. Para sair de dentro do solo escuro e procurar a luz, reagindo nas suas células, transformando toda a seiva na alimentação necessária e lançar através dos seus frutos o alimento para aquele que vier lhe buscar. E se nós também queremos dar bons frutos, temos que fazer esforço. Temos que enfrentar a escuridão do nosso interior. Temos que enfrentar as dificuldades de sermos melhores. Temos que enfrentar as nossas limitações. Temos que nos conhecer, porque realmente nós seremos os mais beneficiados. Porque uma árvore que ninguém pega fruto, ela seca. Porque Jesus disse, a árvore que não dê fruto terá que ser arrancada. Então, todos nós somos essa árvore, fazendo o esforço de dar os nossos frutos, através do nosso livre-arbítrio, num processo de crescimento espiritual. Com certeza, nós estaremos mais felizes. Não por ninguém, mas por nós mesmos. Que Deus nos abençoe.